Salve, salve, amigos da eficiência energética e da sustentabilidade, tudo bom? Meu nome é Eduardo Nicol, da Renew Energia, e estamos aqui hoje para falar sobre um dos maiores vilões da sua conta de energia, o ar-condicionado. Outro dia eu estava assistindo alguns vídeos por aí e me deparei com o Marcão do canal Mais do que Eficiência falando sobre, comparando, né, o consumo de um ventilador com ar-condicionado. E aí me achei bastante interessante e curioso. Ele afirmou que o ventilador tem um custo maior de energia do que quando comparado a um bom ar-condicionado inverter, por exemplo, né? Vamos ouvir um pouquinho o que o Marcão falou sobre o comparativo do ar-condicionado com o ventilador. Opa, pessoal! Olha aqui, o Cedreira mandou. O que gasta mais, um ar-condicionado ou um ventilador? Pasmem. O ventilador gasta mais que o ar-condicionado. Isso daí não é conversinha. E aí eu, fiquei muito curioso com isso e parti para o teste, né? Aproveitei que ia fazer esse teste e também testei algumas marcas de ar-condicionado para ver se entre as marcas, mesmo sendo inverter, com a tecnologia inverter, né, se haveria diferença de consumo entre eles. O resultado foi surpreendente. Vamos ver como é que foi? Vem comigo. Estamos iniciando um teste de 8 horas, né? E vamos ver com essas 5 opções aqui quem é o mais econômico. Depois a gente faz um índice, vamos chamar assim, ou seja, watt gasto por BTU, e aí a gente tenta igualar o consumo deles, né? Uniformizar de forma que a gente consiga comparar. Então temos aqui um Agrato de 30.000 inverter, um Electrolux de 30.000, de 12.000 inverter, um Samsung de 9.000 inverter e um Daikin de 9.000 inverter e o ventiladorzão. Vamos ver quem é que gasta menos nessa história depois de 8 horas de uso. Como podem ver, é um dia de sol, um dia bastante quente, né? Dia de céu azul. É o dia que a gente resolveu fazer o teste de 8 horas desse ar-condicionado. Vamos ver como é que está o consumo desses caras. Aquele ali é o Agrato de 30.000 inverter. Esse aqui é o Electrolux de 12.000 inverter. Esse é o Daikin 9.000 inverter também. E esse é o Samsung, também aqui ligado a 22 graus. Pessoal, olha que interessante. O sistema solar nesse momento está gerando 5.973 e ele está simplesmente exportando para a rede da distribuidora praticamente 100% do que ele está produzindo. Por quê? Porque a casa, nesse momento, está consumindo zero. Mas como assim consumindo zero? Se eu estou com 4 aparelhos de ar-condicionado ligados? Porque o outro sistema solar, que é o sistema da Persistence, ele está nesse momento, vamos ver aqui, nesse momento ele está gerando 6.290 e está abastecendo 100% do consumo da casa. Então, minha gente, o que vocês acham? Qual vai ser o resultado desse teste? Lembrando que a gente está fazendo um teste de 8 horas de consumo de 4 marcas, né? Daikin, Samsung, Agrato e Electrolux. 2 máquinas de 9.000, todas inverter, né? 2 máquinas de 9.000, uma máquina de 12.000 e uma máquina de 30.000. No geral, qual será a mais econômica? Comparando potência com potência, capacidade com capacidade, tudo certinho. Qual será que foi a mais econômica nesse teste? Vamos ver? Vamos lá. E o mais legal é isso aqui, ó. Depois de quase 6 horas e meia de uso, né, de ar-condicionado, 60.000 BTUs de ar-condicionado ligados, eu gastei absolutamente zero da rede, né? Aqui a linhazinha vermelha, zero da rede. E agora, às 17 horas, né, como vocês podem ver, eu estou aqui começando a encostar o consumo na geração solar, 17 e pouco, né? Mas eu estou gastando energia da rede? Não, por quê? Battery discharge. Ó, a linhazinha roxa lá, ó. A bateria assumiu o consumo
Quando o sol vai embora, o sol já não tem potência suficiente para a carga geral da casa, a bateria entra, modulando com o consumo. Consequentemente, continuo sem gastar energia da rede. Maravilha! Chegamos então ao final do teste de 8 horas. Final do teste de 8 horas, o que temos? Resultado final. Em primeiro lugar, Daikin, 9.000 BTUs, tendo consumido 1.366 watts em 8 horas. Segundo lugar, Samsung, com mais do que o dobro, com 2.847 watts em 8 horas. Samsung também 9.000, também inverter. E, na verdade, em primeiríssimo lugar, mais econômico de todos, a solução do ventiladorzão, 543 watts, que é menos da metade do melhor ar-condicionado, que é o Daikin 9.000. E complementando a informação, temos aqui então as marcas, a potência deles, ou seja, o Daikin 9.000, o Samsung 9.000, o Electrolux 12.000 e o Agrato 30.000, ou seja, totalizando 60.000 BTUs de potência. Aqui na minha região nós temos um custo de energia de 86 centavos, né? Em 8 horas, o Daikin consumiu 1.366 watts e o Samsung 28, ou seja, 2.840 watts. E aí eu fiz um índice, né, que eu chamo de índice de eficiência, onde eu divido os watts gastos nessas 8 horas pela potência em BTU. Isso me permite, né, eu fazer uma comparação entre eles. Então, por exemplo, o Daikin, quando eu divido o consumo em 8 horas pelos seus 9.000 BTUs, eu tenho um índice de 0,1518. O Samsung 0,3163, o Electrolux 0,3134 e o Agrato 0,333. Então aqui você vê muito claramente que o Daikin é muito mais eficiente do que os demais, né? Em segundo aí ficaria o Electrolux, em terceiro ficaria o Samsung, em quarto o Agrato. Então temos aqui 50% de diferença, né, entre o Daikin e o Samsung, tá vendo? 50% de diferença é muita diferença, né? E o que representa isso no mês em dinheiro, né? Fiz aqui as contas. Em um mês, isso representa, em um ano, né, isso representa R$ 422 de consumo. Considerando a diferença entre eles, né, ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, o Daikin custando mais ou menos 2.700, o Samsung mais ou menos 2.500, né? A diferença ela se paga em menos de 6 meses, né? Por quê? Se eu tenho uma diferença de 50% no custo anual, só essa diferença aqui em 6 meses já paga a diferença do custo do Daikin para o Samsung, né? Mas claro que isso é impossível. Ar-condicionado, a resposta final não é tudo igual. E o Daikin está dando show de eficiência aqui, com mais 50% mais eficiente que o segundo colocado, que seria o Samsung. Parabéns aí. Então, gente, curioso, né? É bem interessante esse resultado. Então, isso me deixa claro que antes da gente pensar em gerar a própria energia com energia solar fotovoltaica, por exemplo, o que é um excelente investimento, nós temos que pensar também em como reduzir o consumo da nossa residência, né? Do nosso comércio, enfim. Como otimizar, tornar mais eficiente o consumo de energia na nossa propriedade, né? E é isso. Deixa seu joinha aí se gostou, isso é muito importante para o nosso crescimento. Siga o nosso canal. E se tiver perguntas e dúvidas e sugestões para um próximo vídeo, escreve aí embaixo também. Vem com a gente, vamos reduzir esses custos. Um abraço.